noite. Queria, antes de mais, felicitar a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente de Portugal para um segundo mandato. Felicitar aquele que é o chefe de Estado agora, já escolhido pelos portugueses, e desejar que faça um segundo mandato com dignidade, com respeito por Portugal, pelos portugueses de bem, e que esse mandato marque uma ruptura em relação àquilo que foi o seu primeiro mandato. Esta é uma noite histórica, em que a direita em Portugal se reconfigurou completamente. É uma noite histórica em que, pela primeira vez, um partido declaradamente antissistema rompeu o espectro da direita tradicional com cerca de 500 mil de votos e conseguiu furar o bloqueio habitual em Portugal para criar uma avassaladora força antissistema que não quebrou hoje nem acaba hoje, mas que hoje conhece o seu momento maior da sua história e a sua força para as batalhas que se aproximam. Há um dado que devemos realçar hoje. É que esmagámos a extrema-esquerda em Portugal. Esta candidatura teve mais votos que o Partido Comunista de João Ferreira, o Bloco de Esquerda de Marisa Matias e a Iniciativa Liberal de Tiago Maia, todos juntos conseguimos mostrar que só aqui há alternativa em Portugal. Mas nós somos firmes naquilo que defendemos. Ficámos e fiquei aquém dos 15% que deveríamos ter e, segundo o que os números indicam, até à hora em que estamos, não obstante não terem terminado, com algumas décimas de diferença da candidata que representa o pior que Portugal tem. A esquerda mais medíocre, mais colada às minorias que têm explorado Portugal e mais colada àqueles que têm destruído Portugal e levado Portugal ao estado em que está. Por isso mesmo, e porque esse era também um dos grandes objetivos que tinha, não fugirei à minha palavra e devolverei aos militantes do Chega a palavra sobre se querem ou não a continuidade deste projeto à frente deste partido. Recebi hoje chamadas da grande maioria dos líderes europeus do nosso grupo de ID. Por toda a Europa e por todo o mundo. O olhar esteve nesta noite e todos em uníssono me disseram que diziam que Portugal estava adormecido, que o antissistema não existia em Portugal, que a verdadeira direita nunca teria espaço em Portugal. E hoje, de Espanha à Alemanha, passando por Itália e pela França, todos estes líderes se regozijaram na enorme força que transmitimos e que lhes mostramos que estamos também ao seu nível na luta contra o sistema em Portugal. E isto não foi mérito meu, foi mérito de 500 mil de portugueses que hoje saíram de casa para votar. Uma palavra para as sondagens, que colocaram Ana Gomes entre os 13 e os 16, ou entre os 14 e os 17, e que a mim me colocaram com um mínimo de 9. É curioso, Ana Gomes não chegou aos 13, mas eu estou muito perto dos 12. E acho que as empresas de sondagens e quem as faz têm de começar a perceber que não é enganando os eleitores, que não é manipulando o sentido de voto que se faz política em Portugal.
Ana Gomes descola, Marisa Matias aproxima-se, João Ferreira cresce. Todos vimos esses títulos ao longo dos últimos meses. Mas hoje era a prova dos 9. E não só o batom da Marisa não lhe permitiu crescer, como a Ana Gomes não descolou e como o João Ferreira nem no Alentejo me ganhou! Nem no Alentejo me ganhou! Vergonha! E nós, meus amigos, saímos daqui com a claríssima convicção de que, embora tenhamos em breve uma nova disputa neste partido, democrática e aberta, sabemos bem que este é um projeto vencedor. Sabemos bem que este é um projeto a olhar para o futuro e que hoje, esse futuro que nós tanto queremos, porque tantos lutamos, ficou cada vez mais perto. De toda a Europa, choveram mensagens de apoio a dizer que Portugal acordou. E eu humildemente me reconheço. Eu humildemente posso olhar para mim próprio e agradecer a Deus me ter colocado a mim como a voz desse país que acordou. Mas hoje rompemos outra barreira. Quebramos o mito das terras de esquerda e das terras comunistas. Por todo o território dito comunista, por todo o território alegadamente de esquerda, hoje nem o Partido Comunista ficou à nossa frente. E temos que dizer que mesmo no Alentejo e mesmo nas zonas profundamente comunistas, o Chega mostrou hoje que esse eleitorado é seu e que vai ser seu no processo de transformar Portugal nos próximos anos. Mas hoje, meus amigos, hoje a mensagem é para o coração da direita e do centro-direita em Portugal. Não há segundas vias depois desta noite. Não há ilusões, nem grandes nem pequenas, depois desta noite. Poderemos continuar a ser alvo e vítimas de todas e de todos os ataques mais vis, baixos e incompreensíveis. Mas há uma coisa que hoje ficou clara em Portugal e que ficou clara para a Europa e para o mundo, que não haverá governo em Portugal sem que o Chega seja parte fundamental desse governo em Portugal. Não haverá governo em Portugal sem nós. E nós seremos essa transformação enorme. Porque a força que hoje criamos é a força, a avalanche que vai derrubar todas as barreiras nas eleições autárquicas e nas eleições legislativas. E hoje ouvimos os protagonistas dessa direita dizer que foram os outros que falharam com a nossa ascensão, que foram os outros que falharam com este resultado, que foram os outros que falharam por uma grande maioria do povo português se estar a juntar à volta deste projeto. Não há volta a dar e não haverá governo sem Chega nos próximos anos. E como não haverá governo sem Chega, a Quarta República que desejamos está cada vez mais perto de acontecer, está cada vez mais perto